Estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Dessa vez nós vamos aprender mais uma lição em Lucas 16, 19 ao 31, especialmente nos versos 22 e 23. Eu espero que você esteja lendo na sua própria Bíblia essa história para que possa ser maior e melhor a sua compreensão quando aqui estivermos ensinando, ok? Vamos ler os versos 22 e a primeira parte do verso 23. Lucas escreveu: "O Jesus disse o seguinte", verso 22, "E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento." Quero chamar a atenção para duas palavras que aparecem no texto: levado versus erguer. Levado significa que ele foi conduzido, nos dá a ideia de que ele foi elevado, ou seja, ele foi conduzido para um lugar superior ao que ele estava. Já a palavra erguer também significa levantar, só que se o mendigo foi levado e o rico ergueu os olhos, ele estava em lugar inferior. Ele estava num lugar baixo, provavelmente no inferno. É exatamente isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. É isso que Jesus quis nos dizer. Ele ergueu os olhos. É tão certo que Jesus, quando estava orando para a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, ele ergueu os olhos e falou com o Pai. Na multiplicação dos pães de João capítulo 6, ele ergueu os olhos para os céus. Portanto, a palavra erguer aqui é levantar, é para alguém que está embaixo e olha para cima. Significa que os dois agora estavam em posições totalmente diferentes. Significa então o quê? Que céu e inferno são dois lugares distintos. Jesus quer falar conosco sobre céu e inferno nesta lição. Ele disse: céu e inferno são dois lugares distintos. São dois lugares reais, palpáveis e habitáveis. São duas eternidades. Lugares totalmente diferentes, em destinos, ou seja, com destinos também totalmente diferentes. Quem vai para os dois lugares hão de trilhar uma trajetória, uma estrada totalmente diferente. Um para cima e outro para baixo. Como podemos compreender que o inferno fica para baixo e o céu fica para cima? Nós podemos compreender quando lemos em Provérbios capítulo 15, verso 24. Salomão escreveu para nós dizendo o seguinte: o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Fica muito claro o texto, não é verdade? Muito claro. Jesus falava com tanta propriedade porque ele era autor do assunto. Ele é autor dos céus, ele é autor do inferno. Ele foi realmente criador de ambas as eternidades. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio se refere a Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Mas agora aparece uma palavra interessante: que havia trevas sobre o abismo, em cima do abismo. É tão certo que quando você lê Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que o anjo descerá do céu e abrirá a porta do abismo. Ele vem com a chave na mão e ele abrirá a porta do abismo e lançará Satanás ali dentro. Portanto, céu e inferno são duas eternidades criadas por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Por isso é que Jesus fala com tanta autoridade. Provérbios diz que Deus estava, ou seja, Jesus estava com Deus na criação de todas as coisas. Quando ele lança o fundamento da terra, lá estava Jesus como sendo a sabedoria de Deus. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez. Apocalipse diz que ele é o princípio, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Portanto, Jesus tem autoridade para falar sobre este assunto, porque ele criou o céu, criou o inferno. Jesus tem domínio sobre ambos. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse capítulo 1, veja como ele tem domínio sobre o céu e sobre o inferno. João, na sua revelação, ele viu Jesus e ele falou com Jesus, Jesus falou com ele e Jesus disse para ele o domínio que Jesus tem sobre o inferno. Olha aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versos 17 e 18. Ele disse, João, eu quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse, não tenha medo. Eis, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está vendo por que ele fala com tanta propriedade sobre a morte, sobre o inferno? Porque ele tem domínio sobre isso. Ele diz, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Está vendo porque ele nos alertou dizendo em Mateus capítulo 10, não tenha medo daqueles que matam apenas o corpo e nada mais pode fazer, temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Portanto, meu querido amigo, Jesus está trabalhando no sentido preventivo, nos ensinando para que, quando chegar a hora da nossa partida, nós partamos daqui consciente daquilo que ele ensinou. A Bíblia é o preventivo de Deus. Já dizia meu pai, é melhor prevenir do que remediar. E na verdade você vai ver, e eu também vamos aprender nas próximas lições, que este homem que foi para o inferno, ele bem que tentou remediar tarde demais. Jesus tem domínio sobre o céu e o inferno. Céus foi criado para nós, seres humanos, criaturas de Deus. Sim, está lá em João capítulo 14. Ele disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar os lugares, voltarei para vocês, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Mas em Mateus capítulo 25, verso 41, ele diz, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso Jesus, mais uma vez, adverte, em Mateus 10, 28, não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu posso tirar a vida e posso lançar a alma no inferno. É muito duro se dizer isto, muito duro de se ouvir, mas esta é a verdade de Deus inserida nesta lição. No Salmo 9, versículo 17, Deus disse, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus está nos avisando. Esse texto de Lucas 16, aliás, de 19 ao 31, é um texto riquíssimo em lições profundas para nos ensinar. Deus, na sua longanimidade, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, não querendo que ninguém se perca, ele permitiu que Jesus ensinasse isto e, ao mesmo tempo, permitiu que Lucas ensinasse isto ou escrevesse isto
Ele permitiu que isso estivesse escrito diante dos nossos olhos, ele permitiu que nós o ensinássemos, ele permitiu que nós o ouvíssemos e que nós o entendêssemos e, sobretudo, que atendêssemos o apelo dele aos nossos corações. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Esta é a vontade de Deus. Quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Deus, pela tua palavra escrita na Bíblia. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo que revela para nós, através da tua palavra, os segredos do teu coração e nos faz lembrar daquilo que o Senhor ensinara através da escrita da tua palavra. Obrigado por essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos, pregando, aprendendo juntos a palavra do Senhor. Fala ao coração daqueles que estão me assistindo, me escutando, e que o teu Espírito possa conduzi-los, ó Deus, a um profundo e genuíno arrependimento para que possam salvar as suas vidas. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na graça do Senhor, sobretudo livrando a sua alma do inferno. O caminho da vida é para cima. Deus te abençoe.